Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco e sempre trazendo as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Agradeço aos irmãos por estarem mediante a palavra do Senhor. Amados irmãos, em graça e sabedoria, vamos entender o que Deus nos fala. Amém? E Deus é a palavra. É Ele falando, nos mostrando. Que Deus nos abençoe sempre. Amém? E a palavra de hoje está em Lucas 19, versos 1 a seguir, que nos diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver Jesus, ver quem é Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Amados, conhecemos esta história do publicano Zaqueu, que a palavra nos diz que ele era cobrador de impostos e era um homem que não era de confiança. E então, ele, ouvindo que Jesus passaria por ali, na cidade de Jericó, correu para ver Jesus, mas a multidão era muita e ele, de pequena estatura, como diz a palavra, não conseguia ver. E então sobe numa árvore, dali avista Jesus. Primeiro Jesus avistou ele e disse: desce daí, Zaqueu, e vou para a tua casa. E assim foi a história. E ali muitos murmuravam, porque o Zaqueu era pecador e porque Jesus ia para a casa dele. E aí ficaram indagando a Jesus porque ele ia até a casa de um pecador. Mas aí Jesus responde que ele veio para os pecadores. E chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu foi, com certeza, foi se abrindo para Jesus, falando para Jesus que ia pagar o que devia, as suas dívidas, com certeza se arrependendo. E queria pagar aqueles que ele devia, ou seja, corrigir os seus erros, sair do pecado. Então, Jesus os perdoou e com certeza viu o arrependimento verdadeiro, a busca verdadeira de Zaqueu e os perdoou. Porque Jesus, ele veio para nos redimir do pecado e não nos condenar. Ele tem o poder
de salvar e de condenar, mas ele veio para nos tirar da lama, do lamaçal, do tremedal, de lama, do pecado, da imundícia, de tudo aquilo que abomina a Deus. Então, a mensagem da cruz, ela trouxe salvação eterna, trouxe a graça para nós. Sim, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele condena, Ele salva, mas aqueles que se arrependem verdadeiramente, como nós ouvimos na história aqui de Zaqueu, de tantas outras histórias bíblicas e testemunhos que nós temos ouvido, sim, chega a salvação para aqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente e segue e deixa todo o pecado, deixa tudo aquilo que a escravidão coloca, e assim vai se redimindo todos os dias em uma comunhão plena com o Senhor, deixando todas as práticas do velho homem, buscando sempre em Deus, viver na verdade do Senhor, no caminho do Senhor, buscando santidade, obedecendo ao nosso Deus, sendo grato por tudo, amando a Deus e ao próximo como a si mesmo, perdoando, e assim somos perdoados. Amém. Então a história de Zaqueu é muito linda, porque houve aqui um grande arrependimento, verdadeiramente, quando encontrou-se com Jesus. Amém. E assim a palavra nos mostra que aqueles que muitas vezes estão no pecado, nas trevas, servindo ao inimigo, servindo ao mundo, andando em carne, fazendo todo tipo de latrocidade, de coisas indecentes, em coisas que não são corretas, enfim, vive no mundo da perdição. E Jesus chega e resgata, tira das trevas para a luz, liberta. E sendo libertos, será um novo homem, uma nova mulher, tudo novo em Cristo Jesus. E seguindo sempre este caminho da luz, chegaremos à vitória, à nossa promessa de salvação eterna. Amém. E que nós venhamos crescer através da palavra do Senhor, que nos mostra o caminho da luz, o caminho da salvação eterna. Amém. Que sejamos abençoados em nome de Cristo Jesus. Amém.